paz a todos, boa noite. Nós estamos com a temática, continuamos, né? Clamamos Abba. Mas eu trouxe um título que diz, quando o Pai diz não. Não sei se você tem, por favor. Eu só faço aquilo que Deus deixa eu fazer. Eu gostaria que vocês abrissem em Mateus 7, do 7 ao 11. E nos diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Eu costumo dizer uma frase que diz assim: um não já temos, corramos atrás do sim. Isso é um costume que eu tenho. E eu acabei de ler que se a gente pedir, Deus dá. Não necessariamente. E esse mês eu passei por algo assim muito difícil, né? E essa é a razão de eu estar aqui. Quando você me assistir, você vai ver que já passou muito tempo. Mas hoje tem 8 dias. Eu não vou chorar. Eu vou parar, eu vou titubear, mas eu vou continuar. 8 dias que eu perdi a vida que eu nasci. E é por isso que eu estou aqui. A galera do Louvor em Peso sabe o quanto que eu relutei, o quanto que eu não quis. Quando começaram os cultos online, eu falei que eu não ia fazer, que eu não ia cantar, porque eu não sei lidar com a câmera. Mas eu falei para Deus que eu vinha, e eu estou aqui. E eu falei para Ele que eu viria, independente da escolha dele. Voltando ao que eu estava dizendo, e esse mês eu pedi, eu clamei, eu acreditei. Não só acreditei, como eu tinha certeza que Ele ia fazer o que eu estava pedindo, da forma como eu estava pedindo, do jeito como eu estava pedindo. E todas as coisas que eu pedi em oração, Ele ia fazendo aos poucos. Cada dia Ele concedia uma coisa que eu pedia. Eu falava assim: Deus, ajeita assim, que ela respire assim, que ela faça assim, que ela melhore nisso. E cada dia eu via melhora. E fora textos que eu ia abrindo. Então fé nunca me faltou. Mas aí você que está me assistindo, você está pensando assim: mas Dulce, você acabou de dizer, hoje fazem 8 dias que você perdeu a sua amiga. Pois é, parece contraditório, né? Porque o que eu pedi a Deus não foi atendido? Pelo que eu li aqui, qual de vocês que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Eu sou mãe, devo ter vários pais, várias mães me assistindo. Todas as vezes que seu filho te pede uma coisa, você dá? Eu, pelo menos, já neguei uma sobremesa antes do almoço, já tirei um brinquedo porque me desobedeceu, não deixei sair porque não fez o que tinha que fazer. Quantas vezes você passou por isso? Quantas vezes você, como pai e mãe, disse não? Mesmo você sabendo que talvez era algo que seu filho queria muito. E por que você disse não? Porque você sempre quer dar aquilo que é melhor para o seu filho. Porque mesmo você e eu, sendo muito maus, péssimos, assim, egoístas, no extremo, a gente consegue dar coisas boas. E foi assim que Deus fez comigo. Ele não fez exatamente o que eu pedi, mas Ele fez o melhor. Eu pedia ela inteira do meu lado, sem sequela, sem nada, era isso que eu pedia. Era o que era melhor para mim, mas eu não avaliava se era melhor para ela. E com certeza, Deus, quando me ouvia, né, Ele sabia da sinceridade do meu coração. Mas Ele é Deus, Ele é Pai. E como eu e você, muitas vezes vai dizer não. Independente se o filho vai gostar, se ele vai entender naquele momento, se ele vai espernear, se ele vai achar que aquilo não é atitude de pai e sim de padrasto, ele vai fazer aquilo que ele acha que ele tem que fazer, porque ele sabe o que é melhor. Assim como eu e você sabemos o que é melhor para os nossos filhos. Eu não quero que você
você tenha isso como algo desmotivador. Porque Deus, ele continua atendendo pedidos, ele continua ouvindo e avaliando aquilo que ele deve fazer. Esse texto que eu li, ele é real. Eu já fui atendida em várias situações. Mas eu preciso que você entenda que mesmo Deus sendo um pai, mesmo ele concedendo muitas coisas que eu e você quer, a vontade dele continua prevalecendo. E por mais dolorido que seja, é sempre o melhor. É sempre o melhor. É sempre o melhor. Eu não queria estar aqui, mas eu estou. Por quê? Porque eu falei para ele que eu estaria, independente de qual fosse a vontade dele. Eu fiz um combinado com ele, porque quando eu pedia, por mais eu externando a minha vontade, né, eu dizendo, olha, o não eu já tenho, eu vou atrás do sim. E eu lembro do pastor Ismael, ele, quando tinha a parte da bênção, e ele ensinou a gente a fazer com as duas mãos juntas, né? É como uma criança, quando você vai oferecer um doce para ela, ela não estende uma mão só. Ela faz as duas, ela faz conchinha para poder receber, né? Então, quando eu pedia para Deus, eu pedia assim, com essa minha cara bem deslavada que eu tenho mesmo, assim, né? Deus, eu quero dessa forma. Se o Senhor vai fazer, eu não sei, mas eu sei que o Senhor pode fazer, né? E eu recebi esse, abre uma aspas e fecha aspas, não, mas eu entendo, eu aceito. É propício, né? No mês de clamamos Abba. E eu queria dizer para você que, independente que seja aquilo que você pediu a Deus, se você não foi ouvido na inteireza daquilo que você queria, entenda que é o melhor. Você pode não entender agora, mas Deus vai te dar um entendimento daquilo que é bom para a sua vida. Eu queria chamar você a orar nesse momento, a se colocar diante de Deus mesmo como criança. É uma oração simples e possivelmente bem mais eficaz do que as orações mais lindas que nós já fizemos. Senhor, eu te agradeço por conseguir estar aqui. Eu te agradeço por tudo que o Senhor trabalhou na minha vida durante todo esse período. E que nós possamos, ó Pai, entender que somos filhos, sim, que podemos clamar a Ti e receber de Ti, ó Deus, o melhor presente, que às vezes vai ser aquilo que realmente pedimos. Mas também, Deus, eu te agradeço quando nós recebemos um não. Porque o não, ó Deus, ele é o melhor. Aquilo que o Senhor escolhe para nós sempre é o melhor. Muito obrigada, Deus, por esse direito de escolher o que dá, Deus, é Teu. E que nós não temos, ó Deus, esse poder, se é assim que eu posso dizer. Porque como filhos, geralmente, ó Deus, em muitas situações não sabemos escolher aquilo que é melhor para nós. Mas o Senhor, como Pai, sabe aquilo que tem que entregar. Como uma mãe que deixa a sobremesa para depois do almoço. Como um pai que deixa a bicicleta para o final do ano escolar. Como até mesmo avós que, por mais que nós dizemos que são aqueles que mais fazem as vontades dos netos, mesmo assim, só fazem a vontade sabendo dentro daquilo que é melhor. Eu te agradeço pela Tua presença, eu te agradeço por tudo que eu vivi, eu te agradeço por ter me permitido viver ao lado dela o período que o Senhor concedeu. E pelo Senhor estar fortalecendo essa igreja nesse momento. E nós estamos passando por isso, agradecidos a Ti, porque o Senhor entregou a nós o melhor. Muito obrigado, Senhor. Amado, que você possa louvar conosco nessa noite. Com certeza, os louvores ainda continuarão falando um pouco mais com você nessa noite. Amém. Paz a todos. Convido você nessa noite a louvar o Senhor. Que a sua mente possa estar agora conectada a Deus. Prepara o seu coração, que teu espírito nessa noite possa louvar de todo o coração. Amém.
Ó Pai, Tu és realmente o nosso Pai, Pai nosso, que está todos os dias conosco, que entende, ó Pai, os nossos momentos de aflição, de tristeza, de alegria. É o Pai que conhece o Filho e que conhece cada necessidade, porque foi Tu, ó Deus, que nos criou. Tu, ó Senhor, nos formou e o Senhor conhece cada característica. E é por isso, ó Pai, que nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, porque Tu és o nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa filiação. Nós estamos órfãos. Temos um Pai.
Graça e paz, boa noite. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder chegar até a sua casa, trazendo da parte do Senhor palavras de vida, palavras de esperança, palavras de consolo, a fim de que o Senhor restaure a nossa sorte e prossigamos do caminho que nos está proposto, sendo encorajados, fortalecidos, animados no Senhor. Meu irmão e minha irmã, quero te convidar para que façamos a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler dos versos 11 ao 32. É um texto bastante conhecido, a parábola do filho pródigo, Lucas 15, do 11 ao 32. E diz assim a palavra do Senhor: E chegaram-se a ele todos os... o 11. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, havia naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago das bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um de seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e põe-lhe um anel na mão e alpargas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, porém quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mas mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Quem nunca na vida falou: afinal, eu mereço, porque também sou filho de Deus? Entendendo que este apelo ao mérito, ao bom serviço, como sendo ele o prêmio por um esforço, e quantas vezes nós recebemos também de nossos pais esta motivação, acredito que equivocada: se você passar de ano, vai ganhar a bicicleta. Se for um bom menino, ou se comportar bem, eu te dou um brinquedo, te dou um celular. E replicamos essa relação comercial nos nossos relacionamentos pessoais, sentimentais, familiares e também com Deus. Afinal, que tipo de relação nós temos desenvolvido com Deus, meu irmão e minha irmã? A resposta vai nos colocar na condição de filho ou servo, e também Deus na posição de pai ou patrão. E em qual base está pautada a minha e a sua relação com Deus?
E aqui eu quero trazer dois parâmetros que, segundo o texto que nós acabamos de ler, na parábola do filho pródigo, sobre o mérito e a graça. O primeiro, o mérito ou a recompensa. A base dessa relação é a funcionalidade ou funcionalismo. E ela tem como pilares a barganha, a troca de favores, a recompensa pelo esforço empenhado, a obrigatoriedade. Na qualidade de pai, tem por obrigação o peso da responsabilidade, ele é a base. E o principal desfecho dessa relação, ela é a performance, o resultado, o juízo, que é o julgamento dos atos, o sucesso, o ganho. E para falar sobre mérito ou recompensa, um outro parâmetro que nós traçamos é o parâmetro da graça. E a base desta relação, a graça, ela é o amor. E justamente porque é graça, ela não requer contrapartida. Mas essa contrapartida nós precisamos explicar direitinho. Falo que não requer contrapartida no sentido de não termos que corresponder conforme os termos da relação anterior, que é a relação funcional. Mas nós respondemos em amor. A graça, ela nos chama a um ato de responsabilidade, em que assumimos primeiro conosco, com o outro e também com Deus. E quando falamos de uma relação de amor para com Deus, é uma relação de honra, uma relação de gratidão, uma relação de respeito. E sobre isso nós vamos ver vários textos, principalmente aqui no Novo Testamento, que falam a respeito disso. Você pode ver lá em Romanos 12, Efésios capítulo 4 e 5, Gálatas 5, 1 Pedro 4, Colossenses 3, Hebreus 10. Todos eles vão falar sobre a responsabilidade que nós temos pela graça recebida, porque ela é favor imerecido, e nós recebemos de Deus. Por quê? Porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus, ele é Pai. E até entre a graça, nós precisamos fazer essa distinção. Não é porque é graça que não tem valor. E a isso eu chamo de graça responsável versus graça barata. Outro dia, conversando com um amigo, ele é professor de música, e falávamos a respeito do que é de graça, dificilmente a gente sabe valorizar. Quantas vezes os nossos pais já nos chamaram a atenção a respeito disso? Você não cuida porque você não sabe quanto custou, porque foi de graça, o filho não pagou, mas alguém pagou a conta, alguém ficou com o boleto, alguém teve que ir lá assumir o compromisso de pagar por aquele bem. E muitas vezes nós agimos assim, porque nós não sabemos o custo, e também nós não sabemos dar o devido valor, quando nós não compreendemos com muita clareza o significado dessa palavra graça. A graça da salvação chegou a mim e a você, mas alguém pagou o preço, e sabemos que Jesus Cristo pagou com a sua própria vida, verteu sangue inocente na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos desfrutar dessa graça que é a salvação, porque ela não vem de obras, para que não nos gloriemos, mas ela é graça de Deus. É pela fé que nós somos salvos, e isso vem de Deus, não por mérito nosso, mas por graça e misericórdia do Senhor. E a graça responsável, eu quero trazer aqui dois pilares para falar a respeito dela. Um pilar é a obediência. Não se trata de observarmos apenas os preceitos das prerrogativas da lei, dos podes e não podes, mas compreendermos e nos posicionarmos no corpo, que é a família, em que Deus, o Pai, não é apenas o provedor, o protetor, o guardião, mas é o referencial de caráter para o bom desenvolvimento do filho. Falando em referencial de caráter, semana passada
vi uma reportagem e fiquei extremamente chocado. E que isso foi antes do Dia dos Pais, foi no sábado, em que entra um pai e um filho de 11 anos no salão de cabeleireiro. O rapaz faz o serviço, corta o cabelo do garoto, e no momento em que os dois, o pai e o filho, levantam, o pai ia simular fazer o pagamento do corte, em que o filho puxa uma arma e os dois fazem ali um assalto. Então nós percebemos que tipo de referencial esse garoto ele recebeu, né, de um pai que o ensina o caminho da criminalidade. Lembremos que nem sempre nós temos essa capacidade de compreender os códigos de comunicação verbal dos nossos pais, mas nós conseguimos ler com muita precisão as suas atitudes, porque o aprendizado ele vem pelo exemplo. E aqui também cabe uma ressalva: muitos de nós, pais, mães, carregamos sentimento de culpa por decisões erradas que nossos filhos tomam. Aqui, como vimos na parábola do filho pródigo, em que o filho mais novo ele pede a sua herança e vai viver a vida conforme ele quer. E depois ele dá aí com os burros na água e ele volta para casa, querendo aí a redenção do pai. E quantas vezes assim que nós nos comportamos quando nós não obedecemos, não guardamos os princípios, os ensinamentos que nossos pais têm nos dado, e achamos que as decisões erradas que os nossos filhos tomam é porque nós não fizemos o nosso trabalho direito. E eu já tive esse tipo de sentimento. E como isso foi tratado em mim? As atitudes erradas ou certas que meus filhos tomam, eu busco em mim esse referencial. Se eles erram ou acertam, porque viram o exemplo em mim. Se eles acertam porque viram o exemplo em mim, mérito deles. Se eles erram porque viram o exemplo em mim, responsabilidade minha. Agora, se eles erram porque eles não observaram os ensinamentos, aí a responsabilidade é deles. E o segundo pilar, o primeiro que eu falei é a obediência, e o segundo é a submissão. Submissão é estar debaixo, mas não sugere uma posição inferior, mas um nível de responsabilidade diferente. No plano família, o pai e mãe ele tem o maior nível de responsabilidade. O cuidado, a proteção, o ensino, afinal de contas, eles são os nossos tutores. E tudo aquilo que fazemos, eles são os primeiros responsabilizados pelas nossas atitudes, visto que nós não temos plena condição de respondermos pelos nossos atos. E nós, como filhos, nessa situação toda, nós ocupamos a posição de beneficiários. A nossa submissão a Deus nos coloca nessa condição de beneficiários. Como disse Jesus, eu não vim para julgar o mundo, né? Jesus não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, qual foi a missão de Jesus Cristo? Nos salvar. E qual o benefício que nós recebemos nessa missão de Jesus Cristo, pelo fato de estarmos submissos a ela? Sermos beneficiários, termos a vida eterna em seu nome. Obediência e submissão são princípios para um crescimento saudável e longevidade. Honrar pai e mãe é viver esses princípios de submissão e obediência. E o outro parâmetro, falando de graça, é a graça barata. É tolice de nossa parte acharmos que o simples fato de estarmos afiliados, ligados em termos legais a uma família, nos dá o pleno gozo dos nossos direitos. Seria mais ou menos como para atestar a paternidade, se faz o exame de DNA. Fazendo-se o exame de DNA, o pai não vai poder fugir da responsabilidade de prover, de dar assistência para o filho, mas o exame de DNA não vai dar a ele a condição de amar o filho. E isso, meu irmão e irmã, ele nasce no nosso coração. A paternidade, ela nasce no nosso coração, ela não nasce num tribunal. Direitos temos, mas não desfrutamos, porque não sabemos de todos os direitos que temos.
O nível de relacionamento vai apontar o quanto sabemos dos direitos que nós temos. E aqui na parábola do filho pródigo, nós vemos um filho que a princípio não merecia, e ele recebeu do pai todas as benesses quando ele voltou, e o filho que estava ali com o pai, trabalhando junto dele, não gozava, não sabia usufruir desse direito. E o pai falava para ele: tudo que eu tenho é teu. E se nós, irmãos e irmãs, desenvolvemos uma relação funcional, não uma relação de pai e filho, mas uma relação de patrão e servo, nós não vamos conhecer Deus na intimidade, e nós só vamos poder usufruir daquilo que nós entendemos que é direito nosso por recompensa. Mas quando nós desenvolvemos um vínculo com Deus, e esse vínculo se chama amor, mesmo não sendo merecedores, o Senhor olha para nós com graça e misericórdia. O Senhor, Ele nos dá porque Ele tem prazer e alegria em nos dar. Ele não nos recompensa. Já pensou se Deus nos recompensasse pelos nossos atos? Será que prêmio nós receberíamos de Deus? É melhor nem esticar esse assunto, porque vai dar ruim, Então fica aí, você com seus pensamentos, e faça a sua própria avaliação. E na parábola isso fica bem claro. Enquanto um filho conseguiu a herança antecipada, o outro não conseguia nem o cabrito para se alegrar com seus amigos. Quando clamamos Abba, não estamos apenas requerendo os direitos adquiridos por conta das circunstâncias legais, cumprimento das obrigações, pois se nos comportarmos assim, dificilmente iremos desfrutar do mais sublime nível de intimidade e relacionamento com Deus. Ou ainda, se menosprezarmos o outro, achando se ele tem direito ou não, quando o nosso parâmetro ele é o mérito, corremos o risco de baratearmos a graça de Deus. Afinal, nós somos filhos e não juízes, nem tampouco advogados. Acho que nós nos preocupamos em demasia em estabelecer juízos a respeito do outro, e muitas vezes, diante disso, nós não nos privamos, e também privamos o outro de desfrutar desse benefício que é a graça de Deus sobre as nossas vidas. E ao clamarmos Abba, nós estamos procurando, meu irmão e minha irmã, o nosso lugar em Deus. E o lugar que o Senhor quer que eu e você ocupamos nele é o lugar de filhos e filhas, amados e amadas do Senhor, porque o Senhor, Ele nos ama, o Senhor, Ele nos quer bem, o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. Agora, viver debaixo dessa bênção, vivemos submissos a essa autoridade de Deus sobre as nossas vidas, e quando falo autoridade é reconhecer o que Ele é nas nossas vidas, novamente não por conta das prerrogativas da lei, mas por conta de um relacionamento, e que esse relacionamento seja um relacionamento de amor, e que essa palavra ela te leve a desfrutar desse nível profundo de intimidade com o Senhor, a ponto de que a sua relação com Ele seja essa relação saudável, essa relação de pai e filho, não uma relação que busca apenas o que Deus Ele tem para nos dar, mas uma relação que busca o próprio Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela graça que o Senhor nos concede de podermos nos achegar diante de Ti, mesmo Pai, merecedores ou não. O quanto vimos, Deus, na Tua palavra, quantos homens que se julgaram imerecedores, ou quantos homens e mulheres foram julgados imerecedores, e esses foram que alcançaram maior graça e misericórdia, porque eles se achegaram diante de Ti, Senhor, com corações sinceros. Não tiveram, Senhor Deus, por usurpação, não tiveram, Senhor Deus, por torpe ganância, não tiveram, Senhor, diante de Ti uma relação funcional, uma relação, Pai, baseada na barganha ou no mérito, mas homens e mulheres que abriram os seus corações e entregaram a Ti, Senhor Deus, sem ressalvas, sem medo, sem receio, a fim de que, Pai, Tu também pudesse ter acesso aos seus corações
Te agradecemos, Deus, por esta palavra, que ela venha, Senhor, trabalhar em nós esta novidade, que é conhecermos a Ti como um Deus Pai, um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, um Deus misericordioso, não apenas um Deus que dá presentes, ou um Deus que repreende, mas um Deus que ama em toda e qualquer situação, não porque nós merecemos, mas porque aprove ao Senhor nos amar. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Você que não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, ative o sino de notificações para receber aviso dos nossos vídeos, das nossas ministrações. Também dê aí o seu joinha e comente a respeito dessa ministração, dessa palavra, também em forma de testemunho, quantas palavras ela falou com você. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma excelente semana e que você possa desfrutar a cada dia dessa graça, desse grande benefício, que é poder se achegar a Deus e clamar: Abba, Paizinho, Pai querido. Recebamos a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre ti, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Deus os abençoe. Boa noite.